Boa tarde. Quase falhou a voz aqui. Boa tarde, boa tarde. Está começando mais um Sextou. Fala, Lori. Que for bom, o que for bom, o que for bom. E hoje nós vamos falar de bufunfa, vamos falar de money. Diretamente de Cuiabá, Gabriela Tasca tá chegando. Já vai chegar. Hoje nós vamos falar aqui sobre a síndrome do Chicó. Tô rico, tô pobre. Sai dessa, corretor. Só tô rico. Fica no tô rico e acabou. Quem vai falar pra gente hoje é Gabriela Tasca, especialista em finanças para pequenas empresas. Nós, corretores, somos pequenos empresários, né? Então, pessoa certa para nos orientar. Sem se encontrar, noticiar o salário. Só esperar a virada aqui, a gente começa, hein? Gabriela Tasca chegando. Vou chamar ela aqui no meio do fuzuê já, hein, Gabi? Vem embora. Hello! Gabi Tasca chegou! E aí, João? Sexta-feira animadíssimo. Sextou, né, pô? Sextou. Animadíssimo nessa sexta-feira. Sempre. Como é que você tá, minha amiga? Estou ótima. E você? Pronta aqui para falar de finanças com os seus seguidores corretores? Os corretores que são danados, viu? Com esse tal dessa finança, viu? É difícil? O que acontece? O Gabi, tem que andar junto o negócio, assim, sabe? Eu tava até numa aula aqui agora e uma pessoa me perguntou justamente sobre esse negócio do corretor ser muito bom de venda e saber falar e coisa e tal, e não ser bom em planilha, não ser bom em preencher CRM, dados, esse tipo de coisa. E assim, a ideia que eu tenho é o seguinte: corretor, não adianta você ser só bom de palavras, não. Ser bom de fala, mas não ser bom com estratégia, não ser bom com cuidado dos seus clientes de uma maneira mais organizada e com as suas finanças, aí acaba que fica nesse tô rico, tô pobre, ganha lá 20, 30 mil no mês e no outro mês está passando dificuldade, não tem grana nem para colocar gasolina. É triste isso, a gente fala brincando aqui e tal, mas é triste. Eu já vi pessoas saírem da profissão porque pegou uma comissão enorme, botou lá 60 mil no bolso, comprou um Audi 2012, comprou um Audi e foi pra praia. No outro mês não conseguia nem abastecer o carro, né? Aí fica triste. Mas, ô Gabi, começa um pouquinho, conta pra gente aqui, se apresenta pra gente quem é Gabriela Tasca, chega mais. Bom, eu sou a Gabriela Tasca, como o João já falou. Trabalho com finanças, especificamente com finanças, há um pouco mais de 3 anos. Sou especialista em finanças, tenho MBA em finanças. Sou contadora de formação, então já estou nessa área aí há um bom tempo. Já trabalhei em escritório de contabilidade, já atendi mais de 100 empresas na área de finanças, fora as empresas que atendi de contabilidade. Então, tem um bom repertório aí para falar. Entendo exatamente a dor de que vocês passam, de que são pequenos empreendedores aí que estão passando. Porque muitas vezes vocês aí que são corretores,
não se enxergam como empreendedores. E são sim, são empreendedores e precisa aprender a gerir as finanças do seu negócio. Esse é o primeiro passo que eu sempre falo. Entender que você é um empresário e vestir isso, sabe? Vestir essa personalidade de empreendedor. Quando você fala de dor, dá até aquela dorzinha aqui assim, ó, aqui atrás, aqui assim, ó. Ai, ai, ai. O tal da finança que a gente precisa aprender muito mesmo. E Gabi, fala um pouquinho da sua história, por que você escolheu essa área, como é que é? Eu sempre... Na verdade, essa história começa quando eu era criança, que eu sempre estive no mundo do empreendedorismo com meu pai. Meu pai tem uma empresa de motos e eu comecei a trabalhar com ele quando eu tinha 12 anos. A empresa dele tem minha idade, desde os 12 eu já ficava lá na frente atendendo, vendendo. E aí foi ali que eu comecei a gostar de mexer com o dinheiro mesmo. Foi ali com ele que eu comecei a gostar de mexer com dinheiro. E aí depois eu comecei a fazer faculdade de contabilidade. Depois, na faculdade de contabilidade, eu vi que assim, eu gostava, mas não era aquela coisa que mexia com o meu coração, sabe? E aí depois, quando eu entrei no MBA por acaso, era um MBA de gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas. Eu me apaixonei desde a primeira aula. Então, ali eu descobri que eu queria realmente ajudar pequenos empreendedores a lidar com as finanças deles. Porque eu via o meu pai com essa dificuldade. Meu pai vendia muito, meu pai sempre foi muito bom ali no que ele faz, ele vendia muito, mas ele estava sempre apertado financeiramente. Sempre, a vida inteira foi assim. E ali com o meu pai, eu fui vendo que faltava saber escolher e gastar com consciência. Saber escolher onde você vai gastar o seu dinheiro. E saber separar as finanças. Porque desde lá de trás eu via que não tinha separação. E aí foi aí que começou a minha paixão por isso. Eu saí do escritório que eu trabalhava para empreender. E eu comecei a empreender como contadora. E aí logo eu já comecei a prestar consultoria financeira. E hoje é o que eu faço. Que legal, hein, Gabi? Então tudo partiu de uma questão de casa, assim, percebendo ali essa dificuldade e tal, e aí você quis resolver, talvez assim, levar isso para mais pessoas. Que bacana, hein, Gabi? Sim, a paixão pelo empreendedorismo já está na minha veia há um bom tempo. Que legal. Gabi, vou começar fazendo vou aproveitar o gancho do que você falou e depois eu faço aqui uma pergunta que eu pensei bem aqui, assim, para a gente começar o nosso papo, mas aproveitando o gancho da sua fala aí já. Talvez você tenha vivido isso até em casa. Qual é o maior perigo de misturar o dinheiro de casa e o dinheiro do trabalho, né? O dinheiro das finanças ali dedicadas ao trabalho. Como fazer essa divisão e qual o maior risco de misturar essas duas coisas? Eu gosto de sempre, antes de falar como, eu gosto de falar o porquê. Do porquê você precisa separar. Primeiramente, porque você não vai criar. Porque assim, eu acho que todo mundo que vende e que empreende é porque quer ganhar muito dinheiro, é porque quer ser rico, é porque quer crescer. Primeira coisa. Então, se você não tiver uma separação, você não vai conseguir isso. Por quê? Você precisa separar para que você não atrapalhe o crescimento da sua empresa, atrapalhe o crescimento aí. Eu estou falando de empresa, mas você que é corretor, se imagine como uma empresa. Mesmo que você não tenha CNPJ, você seja um autônomo, você se imagina como uma empresa. Se imagina assim, você sendo autônomo, o serviço que você presta, como uma empresa e que é necessário separar. E qual que é a maior dificuldade aí? Não entende que realmente precisa separar. Porque não entende que existe uma separação. Parece que somos uma coisa só. Principalmente nós, porque eu também presto serviço, as pessoas que prestam serviço, elas têm mais dificuldade de separar. Por quê? O que você vende é o que está dentro de você. Você está vendendo casas aí, você está vendendo apartamentos, você está vendendo coisas, mas você está vendendo algo que você faz, é o seu serviço, está dentro da sua cabeça. Se eu estou vendendo algo que eu faço, como que separa isso? Por que separa, sendo que eu e ele são a mesma coisa?
E não é. Porque o crescimento dessa empresa e dessa sua atividade como corretor só vai acontecer se ele tiver o próprio orçamento. Se essa atividade tiver o próprio orçamento, tiver as suas próprias despesas. Então, a importância de separar tá aí. Porque só vai haver crescimento, você só vai ficar rico mesmo, você só vai atingir um sucesso financeiro se você separar. E aí, sua outra pergunta foi como fazer isso e quais os riscos, né? De misturar, né? De misturar. O risco de misturar é você não crescer. Então, o que que acontece? A gente separa, você precisa começar a separar assim. O que está diretamente ligado à atividade que eu faço como corretor, como corretora, que está diretamente ligada a essa atividade. E aí começa a misturar um pouco, porque às vezes você usa o seu carro para atender o cliente. O carro é pessoal, como que eu faço para dividir a parcela do carro, para dividir a gasolina que eu coloco, mas aí eu atendi um cliente, logo depois eu fui para casa. A gente parte do bom senso. Você usa o carro 50% para um, 50% para outro. Então, você vai dividir ali os gastos 50-50. Então, você vai dividindo esses gastos, aí você começa a definir um valor de retirada. Fiz uma venda lá, recebi uma comissão. Eu não vou pegar todo esse valor que eu recebi para os meus gastos pessoais. E é interessante, inclusive, quem já tem CNPJ, a maioria do seu público tem CNPJ ou é autônomo mesmo? Ô, Gabi, no geral, o ideal é que o corretor tenha CNPJ. Os mais próximos a mim, que trabalharam junto comigo, quase todos têm, sabe? Uhum. Mas se a gente for para o mercado no geral, não é comum. Não é comum, né? Então, vamos partir do princípio que a maioria não tem a CNPJ. Mesmo não tendo CNPJ, você vai abrir 2 contas de pessoa física para você. Então, quando cair essa comissão vai ficar na conta física que é referente à sua atividade como corretor. E aí você vai definir um valor de retirada para você e o outro percentual, o outro valor, na verdade, você precisa definir um valor fixo. Até mesmo porque, mesmo que a sua comissão esse mês for 30 e mês que vem for 50, você vai começar a tirar o mesmo valor para você, de salário para você. E eu sei que isso parece ser muito difícil, porque está acostumado a pegar o valor da comissão todo. Mas para que isso? Para que você comece a criar um caixa para suas despesas e não ficar nessa síndrome do Chicó lá que você falou. Tá rico, tá pobre, tá rico, tá pobre. E para você organizar suas finanças pessoais. Para que você saiba até onde você pode ir com o seu dinheiro pessoal, com a estrutura de gastos que você vai ter na sua vida. Por exemplo, eu coloco aqui os meus gastos até 5 mil reais. E aí, se mês que vem eu fizer uma venda e tiver uma comissão maior, eu vou continuar tirando esses 5 mil. E aí eu vou formar um caixa para essa atividade como corretor, que aí você pega assim, esse caixa, que a gente tem fases do que a gente faz com o dinheiro da empresa. No caso aqui, o que vai fazer com o dinheiro da corretagem. Porque você precisa entender o que você vai fazer com esse dinheiro. Por que você vai ter que separar? Se você não tiver um porquê, não vai ter motivo para ficar fazendo essa separação. Então, qual que é o primeiro objetivo? Criar um caixa para que quando você tiver um período de comissões baixas ou sem comissão, você consiga se manter. Então, você vai ver qual que é o valor fixo que você tem, mais ou menos, de despesas, tanto pessoais, quanto as despesas que você tem para vender, para atender seus clientes. E aí, você vai ter o objetivo de criar ali um caixa no valor de 3 meses desse valor que você precisa para sobreviver todo mês. Então, por isso que... E se você não separar esse dinheiro... Você vai todo mês estar gastando além da conta, porque você está recebendo muito, vai chegar o dia que você não vai receber a comissão, você não vai ter dinheiro nenhum. Então, separa as contas, define um valor fixo de retirada, independente do valor da comissão, começa a criar esse caixa para 3 meses. Depois que você criou esse caixa para 3 meses, aí você vai partir para outra coisa. Você vai partir para a parte do seguinte... Qual é o meu objetivo? Eu quero criar uma empresa
para eu crescer, para expandir, porque você, como corretor sozinho, você tem um limite de atendimento. Agora, se você, como corretor, pensar como empresário e começar a colocar outros corretores para trabalhar para você, a fazer captação para esses outros corretores, ganhar comissão em cima desses outros corretores, você vai ganhar mais, certo? E você precisa de quê? De dinheiro para criar toda essa estrutura. Então, aí, a partir do momento que você criou o caixa para manter durante 3 meses, você vai começar a juntar um dinheiro para criar uma estrutura para crescer. Só que qual que é o problema? A maioria das pessoas não tem esse pensamento de longo prazo e não consegue se conter ali quando vê uma comissão muito gorda e pensa, bom, eu já vou aproveitar, eu trabalhei tanto, eu mereço. Enfim, começa a gastar sem parar. Isso é um grande problema, viu, Gabi? Que, assim, vários passam e já me acometeu já também, que é o seguinte, você sobe sua comissão, assim, você sobe o seu rendimento e aí o seu estilo de vida, ele vai embora junto, né? E aí o problema Isso é que mesmo. se o seu rendimento ele dá uma variada, o seu estilo de vida ele tá aqui, né? Então fica doído isso, né? Você fica que nem aquele meme do cara assim, né? Procurando. Da onde que você vai tirar dinheiro para pagar, por exemplo, uma parcela de carro que você começou a ganhar uma comissãozinha melhor e você foi lá e trocou de carro, sua parcela de 1.500 foi para 2.500. Você já subiu Aí pensa mil assim, é só reais 500 na... reais. Só 500 Cara, reais. Né? é de 500 em 500, é de pouco em pouco. Então, qual é o ponto de partida aqui? É você começar a pensar com cabeça de longo prazo. E nós não estamos acostumados a pensar com cabeça de longo prazo. Nós estamos acostumados a ceder aos nossos prazeres imediatos, a fazer compras por impulso. Então, recebeu uma comissão, o que você vai fazer? Vou querer jantar fora, vou querer comprar uma roupa nova para mim, vou trocar de carro, porque comissões geralmente são bem altas. Então, às vezes, você pega o valor de uma comissão inteira e vai lá e troca de carro, compra, dá entrada numa casa, faz alguma coisa do tipo, e não é por aí. Você precisa criar um colchão de segurança atrás de você, para que se você aconteça qualquer coisa, como por exemplo, você falou aí, você está num padrão aqui, aí você vai subindo o seu padrão de vida junto com esse. De repente caiu, se você tem um colchão atrás de você, você consegue se segurar até que as suas comissões voltem para esse padrão. Só que para você fazer isso, o que, que você precisa? Ficar um bom tempo com o rendimento aqui, o padrão aqui, para que tenha uma gordura e você vai guardando essa gordura. E aí depois você vai subindo, porque daí você já está preparado aqui atrás de você. É igual pandemia. Veio a pandemia, eu não sei. Na verdade, eu acho que o ramo imobiliário deu uma saltada aí, né? Ou não? Sim, foi uma época muito boa. É, foi uma época boa. Mas muitos outros ramos ficaram assim, totalmente desprevenidos. E se você não tem um caixa para aguentar pelo menos 3 meses, o que acontece? Agora você pensa o seguinte: você, corretor autônomo, se você fica doente, não consegue vender. Se você pega alguma doença e fica lá de cama 15, 20 dias, cara, acabou seu mês, 20 dias sem vender. E às vezes você demora 20 dias para fazer uma venda. Porque, Isso assim, impacta, 20 dias fora impactam em torno aí de 1 mês, 2 meses para frente. exatamente, porque é um tipo de negócio, me corrija se eu estiver errada, tá? É um tipo de negócio que você não chega, decide e compra. Você precisa muitas vezes ficar ali no namoro com aquele cliente durante um tempo para que ele realmente decida comprar com você. Então, se você não tem um colchão de segurança ali, você não pode nem ficar doente. Se você é um pai de família, se você tem uma família que depende de você, é uma grande irresponsabilidade você não ter uma reserva de segurança. E você só consegue criar essa reserva se você vai mantendo o seu padrão de vida baixo por um tempo para criar essa reserva atrás de você. Esse é o desafio, viu, minha amiga Gabi? Esse é o desafio, neguinho. Olha lá na conta, lá 10 mil, 15 mil, 20 mil. Fala, que rico, Eu que vou rico. guardar nada, né?
vai embora. Esse que é o negócio. Mas nós vamos mudar essa história aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa, Gabi. Por que que você acredita, você já falou, você já deu uma pincelada nisso, mas por que que você acredita ser tão importante esse controle financeiro, esses desafios todos, de você ver dinheiro na conta e não gastar, de ter essa responsabilidade com o seu fluxo de caixa? Por que você acha que isso é tão importante para o empreendedor barra corretor? Porque é só assim que ele vai conseguir atingir os objetivos dele, que eu acredito, como eu falei lá no começo, eu acredito que todo mundo aqui quer ganhar muito dinheiro, quer ficar rico, quer ter uma vida boa. Você só vai conseguir isso e conseguir manter, porque talvez você até chegue lá, você tenha uma vida, você tenha um padrão melhor, tal, mas você só vai conseguir manter isso se você tiver uma boa gestão do seu dinheiro. E a gente pode ver aí casos de grandes empresários. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar do Flávio Augusto, do Conrado Adolfo. São caras assim, que são foda em vendas, caras que vendem muito e que já quase quebraram. O Conrado Adolfo, ele quebrou porque ele vendia muito, mas ele não sabia gerir o dinheiro dele. Aí ele até falou, vi um podcast dele essa semana, que ele falou que ele vendia muito, só que aí ele quebrou porque ele não sabia gerir o dinheiro dele. E aí o que ele fez? Foi aprender gestão financeira. Então não adianta você vender muito, e é por isso que acontece de eu tô vendendo muito, é o que eu mais escuto. Eu tô vendendo muito, mas parece que nunca é o suficiente. É exatamente por isso. Porque não basta só vender, você precisa gerir as finanças do seu negócio. Eu sempre falo para a gente imaginar, imagina a sua empresa, imagina aí você como corretor, como corpo humano. As vendas, elas são o coração do corpo. É como se fosse o corpo humano, as vendas são o coração. O coração tá bombeando lá, se ele parar, tudo para de funcionar. Então, as vendas são o coração e a gestão é o cérebro. Se o cérebro morrer, cara, seu coração pode estar bombeando o tanto que for, seu rim pode estar ótimo, tudo pode estar bom, mas nesse corpo seu aqui, acabou. Já era. Então a mesma coisa acontece quando você vende bem. Aí o que que acontece? Se o seu cérebro parar de funcionar, seu coração vai começar a bater no corpo de outra pessoa. Seu rim vai para outra pessoa. Tudo seu vai para outra pessoa. Mas aqui nesse, não funciona mais. É exatamente isso que acontece com a empresa. Se você pode estar vendendo pra caramba, você pode vender muito bem, você pode ser o melhor em vendas. Se você não gerir o dinheiro que entra com inteligência, todo esforço você não vai conseguir. Gabi, tá dando uma travadinha aqui para mim. Não sei se para a turma que está assistindo aí tá travando também. Fala aí, turma, tá travando para vocês também ou só para mim? Deu uma travadinha aí. Gabi Tasca falando. Tá me ouvindo, Gabi? Travou também. Vieira de Carvalho, assessoria ao homem aí, ó. Grande César. Deixa eu chamar de novo. Gabriela Tasca. Volta aqui, Gabi. Venha, venha, Gabi. Senhor César, vou te chamar aqui para falar de leilão, hein? Se prepara. Fala, Gabi. Voltei! Ai, deu uma travada aqui. Até onde que vocês ouviram? Foi mais assim, no meio da sua fala deu uma travadinha, engasgou do meio para frente. Que eu estava falando sobre o coração e o cérebro. Um pouco você falou disso, aí eu ia até comentar que eu achei ótimo esse exemplo, aí depois deu uma embolada. Ah, tá. Então, o que que eu estava falando? O coração é as vendas, no corpo humano, né? O coração é as vendas na sua empresa e o cérebro é a gestão. Então, no corpo humano, quando o seu coração para de funcionar,
você pode ir lá e trocar esse coração. Agora, seu cérebro morreu, cara, acabou. Seu coração vai bater no corpo de outra pessoa, seu rim vai funcionar no corpo de outra pessoa e morreu, já era, acabou. É a mesma coisa que acontece com a sua empresa. Seu coração tá lá bombeando, as vendas estão lá, ó. Top, tá entrando dinheiro, tá vendendo. Mas muitas vezes não vende com lucro. Muitas vezes, do jeito que o dinheiro entra, ele sai porque você não controla as suas saídas. Então, é por aí, sabe? Os dois, eles precisam... A nossa empresa, ela é como se fosse o corpo humano. Todos os órgãos e todos os setores da empresa têm um papel fundamental para que aquilo funcione. É como se fosse uma sinfonia. Se um negócio ali toca errado, toca diferente, cara, não vai ficar perfeito você ouvir. É igual ao seu corpo. Se uma coisa ali, igual a sua empresa, no corpo, me embolei aqui, mas é tipo isso. Se um parou, se um deu errado, cara, vai dar merda no outro. E as duas coisas principais, gestão e vendas. O resto você consegue ir organizando ali. Mas esses dois, não tem jeito. Inegociáveis, né, Gabi? Inegociáveis. Esse negócio é quase que um clichê, né? Estou vendendo para danar área imobiliária, então, meu Deus do céu. Não, estou vendendo para danar, mas não vejo dinheiro, né? Vende, vende, vende. E às vezes não consegue ali ter. Porque ir jantar é legal e tal, mas são pequenos prazeres, né? Prazeres maiores, eles precisam de gestão mesmo. Assim, você conseguir adquirir uma casa, fazer aquele investimento ali numa viagem bacana mesmo, lá para as Maldivas e tal. Difícil você ir só com uma comissão, é um conjunto de coisas ali, né? Ô, Gabi, fala pra gente, na sua concepção, eu sei que é uma pergunta muito aberta essa, mas assim, você que é uma especialista em finanças, acompanha a sua história, a história de outras pessoas aí todos os dias. Para você, o que é ser rico ou rica, né? É uma pergunta complexa, né? Ela pode parecer bem simples, mas ela é complexa. Vocês estão me ouvindo bem e me vendo ou tá travando aí? Agora tá Tá de legal, mas boa? tá um pouquinho assim, mas tá legal, estamos te ouvindo bem. Tá. É uma pergunta complexa e é uma pergunta que pode mudar de uma pessoa para outra, tá? Pode mudar de uma pessoa para outra, pode mudar de uma percepção para outra, mas a gente falando da parte financeira, rico é aquele que tem muito dinheiro mesmo, é de milhões aí para cima. E não é, a gente não pode falar só sobre bens. Aí a gente tem que parar para pensar que quando o seu dinheiro está em bens, ele está imobilizado. É um dinheiro que ele não tem liquidez, ele não tem, você não consegue pegar uma parte daquele dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente faz é construir caixa. Então, se eu pudesse passar, se eu precisasse passar uma única mensagem para todo mundo que está aqui, é construa caixa. Quando você tem caixa, você aproveita boas oportunidades, você consegue ganhar mais dinheiro, você fica seguro para quando aparecer alguma coisa. É como se fosse uma empresa ou um corretor, uma empresa barra corretor, que tem caixa, ele vai crescendo, é como se fosse uma plantinha, sabe? Uma plantinha, quando ela tá pequenininha, se você já começa a arrancar as folhinhas dela lá, o que vai acontecer? Logo, logo, ela não vai conseguir crescer. Agora, uma plantinha que você vai lá, cuida dela, coloca água nela todo dia e espera ela crescer firme mesmo, se tornar uma árvore, para aí sim você começar a tirar os frutos dela, ela já atingiu o tempo de maturidade dela para te oferecer tudo aquilo que ela pode te oferecer. Então, é a mesma coisa quando você tem uma empresa e não pensa com um pensamento de apenas corretor. Eu não vou ficar com o pensamento aqui só em ser corretor e ganhar minhas comissões. O meu pensamento tem que ser para expandir. Eu, corretor, ganhar o máximo de comissões que eu conseguir ganhar, mas construir algo, uma imobiliária, por exemplo, ou uma rede de corretores trabalhando para mim, para que eles, através deles, eles vendendo, eu consiga ganhar dinheiro também.
Acho que é Tô isso. adorando seus exemplos, Gabi. A Eu minha achei esse cabeça, exemplo da árvore muito didático. né? É bem isso. Eu gosto de dar esses exemplos porque aparece para mim muitos pequenos empreendedores, bem pequenininhos mesmo. Aparece assim, pequeniníssimos empreendedores, grandes empreendedores. Eu atendo a pessoa que fatura 5 mil no mês e a empresa que fatura 200 e pouco, 300. Então, eu consigo me comunicar com todos eles porque eu tento explicar da maneira mais simples possível. Porque se eu ficar falando de termos técnicos aqui, esse papo vai ficar chato pra caramba, vocês não vão entender nada e não vai conseguir absorver aquilo que eu preciso passar, né? Que é tão importante. E obrigado por isso, ô, Gabi. Poucas falas aqui. Eu já vou... Essa historinha da árvore aí é um negócio simples, né? Se a gente for pensar um negócio óbvio, né? Mas o dinheiro é muito assim mesmo, né? A gente vai conseguir fazer coisas grandes. Por exemplo, uma árvore, você vai conseguir tirar bons frutos dela ali e Sombra. constantemente safra, vai dar sombra para você. Você vai crescer, pô. Se for uma mudinha pequenininha ali, vai arrumar nada, né? Vai Não vai quebrar ali, arrumar vai nada. Vai porcaria qualquer um, nenhuma. ó, mais um, qualquer vento que bater vai derrubar ela. Vai passar alguém, vai pisar em cima, que é a sua concorrência. Então, cara, foca em crescer a sua empresa e fazer dela uma árvore grande e forte. Porque aí pode vir crise, pode vir concorrência, pode vir o que for. Sua empresa vai estar forte e ela vai conseguir passar por isso. Porque nós não temos controle sobre o que acontece fora da nossa empresa. Então, a gente não consegue controlar o próximo governo que vai entrar, o que ele vai tomar de decisão, o que ele vai fazer. A gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle se vai aparecer uma nova pandemia e vai todo mundo ter que fechar comércio de novo. A gente não tem controle sobre isso, mas a gente tem controle sobre e o que a gente faz com a nossa atividade aí como os corretores. Então, se eu tenho controle sobre isso, o que eu vou fazer? Vou pensar com inteligência e vou fazer minha plantinha pequenininha aqui ficar forte. É igual quando planta no canteiro, assim, né, Gabi? Planta canteira de avenida, assim, né? Bota lá um negocinho em volta para poder proteger, para ela ficar Isso, grande e tal. Porque senão qualquer enxurradinha leva embora. Verdade. leva Verdade, embora. Gabi. Só Verdade. dando um alô aqui para a turma. Félix aqui, 2 Félix comentaram. Félix Sextou, meu fiote amado. Félix conheci ontem, ganhou, sorteei uma mentoria ontem. Félix, o outro Félix ganhou. High Broker, Olha lá no aí. High Broker. Muito legal, me procura, Félix, para a gente poder bater um papo. E, Gabi, assim, falamos um pouquinho e eu achei bem legal aqui suas paralelas, as metáforas que você trouxe aqui, essa da árvore, até mesmo com relação a essa coisa de ser rico, né? Ser rico é você fazer caixa. Legal, gostei disso, gostei disso. E aí fala uma coisa aqui, Gabi, quais que são os princípios básicos hoje que você acha para o empresário, o corretor, que é empresário, ele está de bem com o dinheiro? Quais são os princípios disso? Certo. Primeiro, você fazer o controle do que entra e o que sai. E esse controle, Vou anotar ele aqui, tá, Gabi? Você vai ver eu olhando para o lado aqui, eu estou anotando, tá? anota. Anota mesmo, porque é isso aí. É fazer o controle do que entra e o que sai. E tão importante quanto fazer o controle é que esse controle ele não pode ser feito de qualquer jeito. Não adianta você fazer esse controle em um caderno. E aí todo mundo pira nessa hora, porque o caderno é o melhor aliado, né, do pequeno empreendedor. Eu não largo meu caderno, gruda naquele caderno, não quer largar mais. Mas o caderno ele não é funcional. Por quê? Talvez na rotina do corretor, do pequeno corretor, não tenha tanta movimentação financeira. Mas se você pega uma imobiliária, por exemplo, tem. E aí o que você precisa fazer? Você precisa de categorias dentro desse controle. O que seriam essas categorias? Você precisa separar o que é custo, por exemplo, quanto que eu tenho de custo para vender uma casa? Quanto que eu tenho de custo para atender esse cliente aqui? Porque o que sobra para você
É só a comissão. Quando você recebe uma comissão de 10 mil, de uma você como corretor absorve Deu uma travadinha de novo, Gabi. Dá uma olhada aí na connection. Mas legal isso que a Gabi falou aqui. Controle do que entra e sai. Corretores estão vendo aí, pega lá a comissão de 10 mil reais e aí esquece que ele teve uma despesa envolvida naquilo ali, né? Teve que sair, teve que mostrar e tal. Então tem uma despesa envolvida que muitas vezes não entra na conta. Eu vi aqui meu brother César. Gabi deve entrar. Quer ver? Deixa eu chamar ela aqui novamente. Ó, ela chegou aqui, ó. O avião de Cuiabá pousou agora, quer ver? Mas isso que a Gabi estava falando é muito importante. O corretor às vezes ganha. Estava comentando aqui, Gabi, quando você voltava, que essa é a coisa que você falou do controle, às vezes o corretor pega lá 10 mil reais de comissão. E ele esquece que tem um custo embutido nisso e que vai ter um custo para fazer os outros 10 mil. Essa que é a parada, né? exatamente. Essa que é a parada. E é por isso que eu falei lá no começo sobre você ter um caixa. Por quê? Porque depois, quando você for fazer as novas vendas, você já tem um caixa para vender. E aí você não fica com aquela corda no pescoço. Meu Deus, eu tô aí há um mês sem vender nada, mas eu tô prospectando um cliente que vai me dar uma comissão de 50 mil. Só que eu não tenho dinheiro para pôr combustível no meu carro para atender esse cara. Quando você se organiza financeiramente, você tem um caixa para se manter enquanto a outra comissão não vem. Certo? E, e, e isso é muito frustrante mesmo, o Gabi. O cara tá ali, ele já sentiu o sabor já da grana. Às vezes ele não tem dinheiro para atender aquele cliente que vai gerar uma baita comissão para ele. É. Triste. Isso é Então, danado. voltando lá Então, ao que a gente tinha começado a falar, né? O que é o os básico é princípios, boa. os princípios. O controle financeiro. Olha, eu não sei o que está acontecendo aqui, Controle. porque aparentemente minha internet está normal. Só que de repente eu estou falando aqui, ele some. Não sei o que é. Mas enfim. Ah, nós vamos que vamos. O controle financeiro. E aí é saber selecionar classificar as categorias, que é saber o que é custo. E aí, quando você for anotar lá, eu sempre falo para fazer pelo menos em uma planilha. Pelo menos. Eu tenho uma planilha que eu disponibilizo gratuitamente para o pessoal lá no Instagram, que ela é bem simples de preencher. E aí, quem quiser, Manda para nós, hein? me pede lá que eu mando. E aí, colocar lá, eu tive um gasto com combustível. Mas esse combustível, ele foi para atender um cliente. Então, é um custo, não é uma despesa. Porque a gente divide em despesa, a despesa ela não está atrelada à venda. E tudo que está atrelado à venda é custo. Ah, Então, essa é boa. Pera aí que eu vou anotar isso aqui, Gabi. Como é que é o anota. negócio? Custo é o quê? Como é que é? Essa é boa, Custo, hein? Custo. custo está atrelado à venda. Quanto mais você vender, mais você vai ter aquele gasto. Porque toda saída de dinheiro é um gasto, certo? Só que aí a gente separa em categorias os gastos. Para a gente poder identificar, bom, com essa venda aqui, eu ganhei tanto. Com essa venda, essa comissão, você não ganhou o valor da comissão. Você tem que considerar fixa. Por quê? Faça chuva ou faça sol, eu vou ter aquela despesa fixa.
E é por isso também que é importante você definir um valor de salário para você. Porque eu vou conseguir trabalhar com um valor fixo de retirada meu. O que sobrar, o que sobrar daquele valor vai para o caixa da empresa ou para o caixa da minha atividade. Se você não tem CNPJ, pensa, esse caixa aqui vai para o caixa, esse dinheiro aqui vai para o caixa da minha atividade. Pensa você aí como autônomo, separando as contas, tá? Então, anotar, registrar todos os dias, todas as entradas e saídas de dinheiro, independente. E aí, o que acontece? Quando você faz uma venda, às vezes você faz uma venda esse mês, só que você vai receber só no próximo mês. Então, você já tem que colocar ali no seu contas a receber aquele valor que você vai receber. E aí, mais uma vez, voltamos na importância de ter um caixa. Porque se você vendeu esse mês e vai receber só no próximo, você precisa ter um caixa aqui para aguentar até chegar lá. Então, princípios fundamentais, controle financeiro diário de tudo que entra e sai. E é importante uma coisa, o seu controle financeiro precisa ser um espelho da sua conta bancária. Tudo que tem em um, tem que ter no outro. Por isso que você sempre tem que estar mantendo ali atualizado. Porque é só dessa forma que você vai ter certeza que tá tudo registrado do jeito que tinha que estar e que você não deixou passar nada. E aí você imagina, a gente vai agora para a segunda coisa mais importante. Se você mistura as contas, se tem saída pessoal e tem saída da atividade que você faz na mesma conta. Imagina a dificuldade que você vai ter para identificar o que foi, o que é seu e o que é da sua atividade como corretor. Vai ser muito mais difícil identificar. Então, separa quando você precisar de um dinheiro. Entrou uma comissão, bota aquela comissão lá naquela conta que você separou e aí pega um valor daquele, manda para sua conta pessoal e lá nessa conta pessoal você vai fazer seus pagamentos pessoais. O outro dinheiro você deixa lá. E aí, vou atender um cliente, passo o cartão da outra conta lá, porque é um gasto da minha atividade, então eu vou passar o cartão da outra conta. E aí você vai começando aprendendo aos poucos. E aí não se desespera, porque você está aprendendo. É normal que no começo você tenha muita dificuldade, que você não consiga entender, mas não desiste. Continua fazendo as anotações, anotando tudo que entra, tudo que sai e dividindo as contas, separando as contas. Esses 2 pontos são fundamentais. Se não tiver esses 2 pontos, cara, você não vai conseguir. Infelizmente, você não vai atingir lá a sua árvore grande com uma sombra bem gostosa, pra você armar uma rede embaixo e dando uma frutinha para você comer de vez em quando. Se não tiver esses 2 pontos aí, ô Gabi, não adianta nem pro terceiro pilar, nem pro quarto, focar nesses 2. Eu acho Exatamente. Que porque é um desafio enorme. E assim, é claro, algumas pessoas têm bastante facilidade com isso, mas eu vejo que é um desafio. Porque para mim é um desafio isso, assim. Então, quando você fala assim, o controle tem que ser igual a conta bancária. Meu Deus do céu. Meu Deus. Faz planilha. Quando você vai ver a conta, não tá batendo, né? Porque... E aí, ó, uma dica para isso é o seguinte: fazer todos os dias e conferir o saldo todos os dias. Então, todos os dias você confere se tudo que tá na conta bancária tá lá no seu controle financeiro. Porque se você deixar para fazer uma vez por semana, o que vai acontecer? Você vai se perder. Vai ter uma saída lá que você não vai nem lembrar o que foi, para onde que foi, o que aconteceu. Então, faça todos os dias. Eu sei que é chato, é muito chato, porque nem eu gosto de fazer. Mas a vida adulta, ela é assim, né? A vida adulta, a gente não faz só aquilo que a gente gosta de fazer. A gente tem que fazer coisa que a gente não gosta. Então, eu sempre falo, e foi esse um dos motivos para eu ir para o FT, foi para que eu entendesse um pouco mais sobre pessoas e como liderar essas pessoas, porque eu entendi que você só muda, os meus clientes só conseguem atingir o máximo potencial deles quando a mentalidade deles muda. Quando eles entendem que isso é importante, que isso não é balela. Porque, por exemplo, os corretores que estão nos assistindo aqui, muitos deles devem estar pensando assim, não preciso fazer isso.
Não precisa separar, não tem necessidade. É só eu controlar aí, tá tudo bem. Ah, eu não preciso fazer caixa, porque mês que vem eu sei que eu vou conseguir vender. E aí que mora o perigo, entendeu? É aí, você não pode se expor. Não sei se aqui alguém conhece o Thiago Nigro, que ele sempre fala: não se exponha ao risco da ruína. Você não pode se expor ao risco da ruína, você não pode se expor a perder tudo. E quando você não gere bem suas finanças e não faz um colchão aqui atrás de você, é isso que você está fazendo. Você está se expondo ao risco da ruína. Quando você pega seus gastos, seu padrão de vida e vai subindo ele junto com as suas comissões. Aí um dia a comissão abaixa, seu padrão está aqui, você não tem um colchão atrás de você, entrou Porrada. na ruína. Porradeira na cabeça. E vou te falar, é doído, né? Assim, questões financeiras, elas abalam muito, né? Você vê pessoas aí entrando em depressão, famílias se desfazendo, né? Relacionamentos acabando, sonhos indo pelo buraco ali, né? Muito por essa questão financeira. E é verdade, quando você fala sobre fazer o controle diariamente, ainda mais em época de Pix, né? Você vai deixar para fazer uma vez por semana e você olha lá e fala assim: quem que é Maria Isabel que eu mandei R$ 500 para ela? Não vai saber, não vai saber, não adianta. Não adianta. E eu, assim, para quem tem uma imobiliária ou para quem é um corretor que vende um pouco mais, tem um pouquinho mais de movimento, eu sugiro um sistema. O sistema facilita a sua vida de uma certa maneira, porque lá você vai fazer cadastro dos seus clientes, você vai analisar esse cliente aqui comprou quantas vezes comigo aqui nesse ano, ou então esse cliente aqui ele comprou uma casa topíssima comigo, vou mandar uma mensagem para ele, apareceu uma nova oportunidade, tem uma oportunidade de investir, vou ficar fazendo um follow-up com esse cliente, vou mandar uma mensagem, ou então esse cliente entrou em contato, ele só fez um orçamento, só visitou um lugar lá comigo e não fechou, vou mandar uma mensagem para ele. Isso aí você já domina melhor, né? Mas o sistema, ele te ajuda a pegar essas informações, construir um banco de dados não só financeiro, mas também para te ajudar nas vendas. De vendas. Verdade, verdade. Ô, Gabi, só um negócio que eu notei aqui, mas na hora deu uma falhadinha na chamada. Você falou aqui que custo é o que está atrelado à venda, diretamente atrelado, e qual que era o outro? Despesa. Despesa, isso. A Que está despesa atrelado não... ao negócio todo. Isso. Porque você sempre tem que pensar assim: despesas fazem a sua empresa rodar e investimentos fazem a sua empresa crescer. Então, tudo que sai da sua empresa é um gasto. Esses gastos, eles são divididos em investimentos, custo, basicamente investimento, custo e despesa. E aí, se está saindo só despesa da minha empresa ou da minha atividade como corretor, a minha empresa e a minha atividade, eu como corretor, não vou crescer, porque não tem investimento. Se o meu custo está muito alto, ou seja, para eu vender, eu estou gastando muito, eu estou indo muitas vezes visitar o mesmo cliente ou falar com ele, ou eu estou prometendo muita coisa para esse cliente para vender para ele, eu já sei que eu preciso mudar alguma coisa aí na minha abordagem com o meu cliente, na minha apresentação, porque o meu custo está muito alto. Se você não controla e não registra, você nunca vai saber por que as suas comissões não estão sendo suficientes. Por que às vezes algum colega seu que vende o mesmo imóvel que você tá melhor do que você? Porque ele tá sabendo gerir melhor, ele tá gastando menos para vender do que você. Porque ele sabe olhar, bom, peraí, tô gastando muito aqui para atender esse cliente. Eu preciso otimizar melhor meu atendimento, eu preciso fazer de uma maneira que eu vou gastar menos. Que aí vai sobrar mais um pouquinho de comissão e eu vou conseguir investir, vou conseguir fazer o meu negócio rodar melhor. E assim, trazendo para um paralelo aqui, para o corretor de imóveis, essa coisa da custo, despesa, talvez o custo seja, aí me corrige aqui, Gabi, se eu estiver errado. Custo seria a gasolina que ele gasta, que ele investiu ali para poder atender aquele cliente em específico, aquela coisa toda, e aí a despesa, e aí a alimentação que ele tem no dia ali e tal.
A despesa, ela está mais atrelada, por exemplo, ao pneu do carro, que ele tem que trocar, a roupa que ele tem que investir, que é parte do negócio todo. Isso mesmo, exatamente. É isso mesmo. Show. A forma do pensamento é essa. Por quê? A manutenção do carro, por exemplo, você não vai ter todo mês. Não é para ter, né? Tipo assim, a cada cliente você não vai ter uma manutenção de Sim, carro. É algo que é esporádico ali, que acontece de vez em quando. Mas se você atender 10 clientes, você vai ter um valor de gasolina. Agora, se você atender 20, 30 clientes, você vai gastar mais gasolina. Então, tudo aquilo que tiver atrelado à venda, em específico, ao atendimento, porque às vezes nem vira uma venda, né? Você só atendeu o cliente, mas não vendeu. E aí é mais um dado para analisar. Quantos clientes que eu estou atendendo? Quantos clientes que estão convertendo? Tudo isso entra na parte da gestão. oi, é bom demais esse negócio nosso, viu, Gabi? Ser corretor, porque você tem a oportunidade de ser um empreendedor sem ter custo, porque o custo é baixo, é relativamente Baixíssimo. pequeno do corretor. Gasolina. Se a gente for Só olhar que você aqui, tem que pensar numa coisa muito importante: seu tempo. sim, O seu maior gasto como corretor, seu maior custo é seu tempo. é o E tempo. aí que mora o perigo. Se você não calcula quanto que você está gastando de tempo, quanto que vale o seu tempo, aí você se perde. Você gasta tempo demais para atender alguém e não está convertendo direito, ou então está gastando tempo com o seu tempo. Você, como corretor, seu tempo é valioso. E às vezes você perde tempo quando você tem muitos atendimentos, né? Quando você tem já um volume alto aí, não sei como é o dia a dia, mas às vezes tem coisas pequenas que outra pessoa poderia fazer para você, que o tempo dela vale menos, mas que você está englobando tudo para gastar menos e para você fazer. Aí já você não está prestando atenção no seu custo tempo. Sua hora vale mais do que a hora de um estagiário, por exemplo, de uma secretária, por exemplo, que vai só filtrar as coisas e passar para você. Então pensa sempre aí no custo do seu tempo, porque você como prestador de serviço, né? Porque a gente vende um serviço, o nosso custo maior é o nosso tempo. Só que Verdade, ele não é Gabi. Falou mensurado em bem. dinheiro. Verdade, verdade. Falou muito bem. Falou muito bem. Isso mesmo. É, assim, eu acho que a gente deu uma volta legal, assim, né, Gabi? Só para poder trazer um pouquinho para eu tô sair daqui e já poder botar em prática, assim, quais ferramentas que você sugere para a gente fazer esse controle? Você falou que o negócio era que aumentar muito, ir para um sistema e tal, mas o corretor ali que está ali com a operação na mão dele ainda, o que você acha que seriam ferramentas legais? Cara, uma planilhinha basiquinha que não é possível que um corretor não saiba fazer uma planilhinha ali no Excel. Eu não acredito. Porque o corretor, ele precisa ter um computador, não precisa? Ou Sim, não? altamente recomendado, né? Então, o Tem mínimo que você artista de tem que. todo jeito, né? Mas, Mas o mínimo que você tem que ter é um computador para você trabalhar. É o mínimo, eu acho, né? Então, não é possível que você não saiba abrir ali o Excel, colocar uma coluna de descrição para descrever o que foi aquilo que entrou e saiu, comissão referente à venda tal, ou então combustível para o carro, ou então pagamento de conta de energia do escritório, pagamento de internet, enfim. Na entrada, a mesma coisa. Então, uma coluna de descrição, uma coluna de categoria, para colocar aquelas categorias que eu falei, para você identificar o que foi custo, o que foi despesa, o que foi receita, tá? Uma coluna ali para data, para você saber e depois identificar também quais os períodos do mês eu tenho mais saída de dinheiro, quais períodos do mês eu tenho mais entrada, e talvez até mudar as datas de vencimento de algumas contas para que fiquem próximo de quando você recebe comissões. E uma coluna do valor já é suficiente. chupetinha, né? Muito fácil, não é possível que não consiga fazer. A que eu disponibilizo lá para os meus seguidores, meus alunos, enfim, ela tem essas colunas, só que eu separo uma para entrada e outra para saída, para não misturar.
Mas se quiser botar tudo na mesma, também dá. E aí você só vai... Aí você vai ter que colocar lá o filtro, né? Para depois saber no final, chega no final do mês, e aí o que é mais importante. Não adianta só anotar. Você precisa analisar. Então, chega no fim do mês, o que você faz? Vai lá e filtra. Custo. Vê tudo que você teve de custo. Quanto que eu gastei aqui? Anoto. Quanto que eu gastei? Tive de custo. Receita. Tudo que entrou. Quantas comissões eu tive? Valores de comissões. Anota lá. Despesa. E o mais importante, prolabore. Quanto desse dinheiro todo que entrou aqui que foi para o meu bolso, que foi lá para minha conta? Aí você vai começar a analisar, nossa, eu estou gastando tanto. Se eu tivesse gastado menos, eu conseguiria ter feito um investimento aqui num tráfego pago para atingir mais pessoas no meu Instagram e conseguir talvez vender mais. Ou então eu poderia ter comprado um brindezinho melhor para o meu cliente, para ele ficar mais feliz e criar uma conexão maior com ele. Enfim, você poderia ter investido no seu negócio ao invés de ter gastado com você. E é um gasto que muitas vezes você nem queria gastar. Foi um gasto por impulso. Ô, Gabi, e conta só um negócio aqui. Essa aqui assim, que eu acho que é uma das coisas mais fortes que a gente leva, que é não misturar, porque é um problema enraizado dos corretores, é misturar o dinheiro. Botar é um dinheiro só, bota ali na conta ali, por essa visão, às vezes, que o custo é a gasolina e tal, não bota na conta dessas outras coisas. Qual que você acha que é a melhor maneira? Existe alguma maneira, né? Que às vezes não tem também, mas você acha que existe alguma forma de definir melhor, algum critério melhor para eu definir o que é meu Prolabore? Onde que eu me Sim, tem um baseio nisso? cálculo que a gente faz para isso. Tem um cálculo chamado ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quanto que a minha empresa precisa vender por mês, ou eu como corretor, não eu pessoa, mas eu como corretor, preciso vender por mês para pagar os meus custos e despesas. E aí, o que acontece? Se dentro esse cálculo do ponto de equilíbrio, ele vai usar as despesas fixas e a sua margem, que lembra que eu falei que quando você recebe uma comissão, você teve um custo, né? Para atender aquele cliente. Então, ele vai pegar aquilo que sobrou, que é a margem. Se chama margem de contribuição. Eu não quis trazer termos técnicos aqui para não confundir a cabeça, mas é a sua margem. Não, mas fala. Sim. Ficou muito Peraí que tá travando um pouquinho, Gabi. Oi? Funcionou? Travou um pouquinho, essa parte é muito importante. Você tá querendo pegar essa parte para você, né? Por favor, vamos definir esse Prolabore, meu Deus do céu. Tá ok agora? Fala pra gente, você tá falando de ponto de equilíbrio. Você estava explicando o que é o ponto de equilíbrio. Tá, peraí. Trocar aqui de ouvido. Tá ok? Tá bom o áudio? Agora tá massa, tá top. Tá. Então, a gente tem o cálculo do ponto de equilíbrio. E aí, deu para ouvir quando eu falei o que tem dentro do cálculo ou travou? Deu? De hora que você começou a explicar, embolou. Tá. Fala de novo. Então, o ponto de equilíbrio, esse cálculo, a gente pega as despesas fixas e a margem, que é aquilo que sobra depois de pagar o custo, certo? Então, a gente divide despesas fixas pela margem de contribuição. Essa é a parte do cálculo. Serve para todos mesmo. Aí, nosso amigo aí. Pezão tá na área. Então, esse cálculo do ponto de equilíbrio, você vai calcular lá. Você vai partir da sua situação atual. Vou fazer meu cálculo do ponto de equilíbrio agora de acordo com a minha situação. E aí apareceu lá um valor que precisa entrar no seu caixa para você conseguir pagar tudo todo mês. Aí você vai pensar assim, cara, eu não consigo vender tudo isso aqui em um mês. Então aí o que eu vou fazer? Vou começar a diminuir minha despesa. Por quê? Para que eu consiga atingir o ponto de equilíbrio e consiga também criar aquele colchão que eu falei lá, que é aquele valor de 3 meses. Então, aí eu vou começar a olhar quanto dessa despesa fixa representa o meu salário.
Porque provavelmente você, como a essa despesa fixa, a maior parte dela vai ser o seu salário. Então, eu vou ter que diminuir o meu salário para que as entradas de comissões sejam suficientes para pagar o custo, para pagar as despesas que eu tenho como corretor e sobre dinheiro. Não fique apertado, porque o negócio é esse. Você não pode vender e ficar sem nada. Gastar todo, pagar todas as suas contas e ficar sem nada. Você vai precisar reduzir para que sobre. E aí vai reduzindo e vai fazendo o cálculo. É tipo um joguinho Tetris, né? Aquele Tetris, né? Se não tá encaixando, você vai ter que tirar Você vai ter que tirar de um lado. Isso mesmo. Você vai tem que começar a tirar os fazer. bonequinhos embaixo para ele poder encaixar. E aí o que acontece? Se você não faz o seu controle financeiro da forma certa, você não vai conseguir fazer o cálculo do ponto de equilíbrio, você não vai ter informações para fazer esse cálculo. E aí muitas vezes agora tem gente que se pega, mas eu não tenho nada desses dados. Ótima oportunidade para começar a construir esses dados. Ótima oportunidade para pegar por onde que eu começo aqui, então, começar a botar uma ordem na minha vida aqui, financeira, olhando bem para a especificidade de vocês aqui como corretores. Começa pelas suas contas, começa levantando suas despesas fixas como pessoa, as despesas fixas como corretor, se houver. Quanto você gasta em média por mês de combustível? Ah, não consigo saber disso agora, então vou começar a controlar agora. Mas as suas despesas fixas, como pessoa, você deve saber, você consegue ter acesso. Quanto que eu gasto com energia na minha casa, quanto que eu gasto com a parcela do meu carro, se eu tenho filho, quanto que é a escola do meu filho. E aí, se você tem dívidas, também você precisa levantar. E também compras parceladas. Então, daqui até janeiro, aqui até dezembro do ano que vem, por exemplo, eu comprei um negócio parcelado em 12 vezes. Então, daqui até dezembro eu vou ter tantas parcelas. Então, já faz daqui até dezembro do ano que vem. Tudo que você tiver de parcela, você vai botando. E você começa a ter uma visão de longo prazo. Para que você comece a fazer assim. Bom, eu tenho essa estrutura de despesa fixa aqui. E por mês eu estou gastando mais ou menos tanto com iFood, tanto com saidinhas, tanto com compras para mim, pessoal, enfim. Aí você vai começar depois a definir um orçamento. Se eu tenho tanto de despesa fixa, sobra só isso aqui é meu quanto que eu tenho que eu posso tirar. Isso aqui é despesa fixa. Sobrou esse aqui de cima. Esse de cima aqui eu vou ter que ratear entre todos os meus prazeres que eu gosto de ter, meu lazer, minha saída, enfim, e tem que caber aqui dentro. Ah, mas Isso não é só cabe. uma dúvida, Vamos fazer Gabi. O dinheiro de guardar, ele está dentro, que tem que guardar para ter o colchão. Ele tem que estar dentro dos três, ele tem que estar dentro ele está dentro da conta dessas despesas ou ele é além das despesas e aí depois eu prolabore? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Qual é o ideal? Você colocar. Bom, vamos supor que eu tenho 10 mil de despesa fixa todo mês. Eu quero juntar, pelo menos, o meu primeiro objetivo é juntar um mês de despesa fixa. Eu não vou conseguir isso do dia para a noite. Eu quero juntar isso no final do ano que vem, eu quero ter um ano de despesa fixa, um mês de despesa fixa guardado. Porque hoje eu não tenho nada. Então, daqui um ano eu quero ter um mês. Então, se daqui um ano eu quero ter um mês, eu vou pegar esse valor de 10 mil, dividir por 12 e todo mês esse valor vai entrar lá nos meus compromissos fixos. Entendeu? Aí, outra coisa. Todo mês fiz lá o levantamento das minhas despesas fixas e aí eu consegui reduzir, sobrou um pouquinho. Esse que sobrou vai ficar no meu caixa para construir o meu capital de giro. Então, aos poucos você vai fazendo essa construção. Mas o que acontece? Por que as pessoas não conseguem fazer essa construção? Porque elas não deixam sobrar. Elas têm uma coceirinha. Eu falo que é uma coceira do dinheiro na conta. Viu o dinheiro na conta, começa a coçar, porque tem que gastar. Ai, porque eu quero gastar, e gasta. Aí a gente entra na parte das crenças. Cara, esse papo aqui poderia durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque a gente entra na parte das crenças, de ai, nunca sobra dinheiro.
Se sobrar dinheiro, vai acontecer alguma coisa. Você sabe que se você acredita que nunca sobra dinheiro na sua vida, realmente nunca vai sobrar. A hora que tiver um dinheirinho ali, vai acabar o gás, o carro vai quebrar, alguma coisa vai acontecer. E uma estratégia para que você comece a guardar é a primeira coisa que você faz é guardar. Recebeu a comissão? A primeira coisa que você vai fazer é guardar. Para não acontecer que no final esquece esse dinheiro, viu? Esquece esse dinheiro que está lá guardado, que você está juntando o seu capital de giro. E com relação a essa coisa de crenças, né, Gabi, até para te liberar, já que já estamos no seu horário já. Mas não, eu ainda tenho mais uma meia horinha. Se você quiser, a gente continua, tá? Tá tranquilo. Então, bora. Ó, esse negócio de crença é danado pelo seguinte, que às vezes a pessoa ela tem uma crença com relação à crença que o dinheiro é o mal da humanidade, que o dinheiro trouxe problemas para casa dela. O dinheiro é o fruto de todos os problemas. E tal. Ela já tem essa crença que o dinheiro é uma coisa ruim. Aí junta com prazer imediato, aí fica bom demais. Aí eu me livro daquele negócio ruim, ainda tem um prazer na hora ainda. Isso mesmo. E é uma coisa que é interessante falar, né? Que a gente teve uma aula lá no IFT sobre crenças, que me deu uma outra percepção sobre as crenças. Porque a crença, ela nada mais é que uma proteção que você cria para si mesmo. Principalmente sobre essa fala que você falou aí. O dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, a pessoa não tem noção de quanta energia ruim ela tá trazendo para a vida dela quando ela fala uma coisa dessa. Mas ela tá agindo na dor, porque às vezes um parente ganhou um dinheiro e ferrou com a vida de alguém, uma herança destruiu toda a família. A pessoa tem uma crença porque ela quer se proteger. Ela tá criando uma proteção contra ela. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é: peraí, isso aqui eu tô agindo na dor. Isso aqui não tá na minha consciência. Eu não preciso. O que eu posso fazer para que eu continue me protegendo? Vamos falar aí sobre essa crença o dinheiro é a raiz de todos os males. Bom, eu tenho essa crença que o dinheiro é a raiz de todos os males, eu não quero enriquecer para não vir mal nenhum na minha vida, né? Então, o que eu tenho que fazer para isso? O dinheiro é a raiz de todos o dinheiro chegar, não vira o mal. Eu não me tornar uma pessoa arrogante, eu não me tornar uma pessoa ignorante, uma pessoa que faz tudo aquilo que aconteceu na minha vida. A gente tem que entender uma coisa: o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só mostra aquilo que já estava dentro de você. Então, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa que ajuda os outros, o dinheiro só vai potencializar tudo isso. Então, pensa que o dinheiro, ele só vai trazer abundância na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. O dinheiro traz coisas abundantes, o dinheiro traz... Gente, o dinheiro é tão bom, não se prendam por conta disso. Pensa na parte boa, em como ele pode te proteger dos males que realmente existem. O dinheiro cria em você uma proteção que você não tem. É como se você fosse para sempre uma plantinha bem pequenininha. Qualquer coisa que vier, você vai estar ali suscetível a qualquer coisa. E aquele negócio, né, Gabi? Como é que a gente vai ajudar os outros se a gente mesmo não estiver legal, se a gente tiver ali dificuldades de transbordar na vida dos outros, se torna muito difícil, né? Exatamente. Muitas vezes acontece isso, né? Eu quero ajudar. E aí é o que está mais ferrado financeiramente, que isso acontece muito, viu, nos atendimentos que eu faço. A pessoa tá lá, tá com a corda no pescoço, mas ela tá ajudando o funcionário, ela tá ajudando o pai, a mãe, o filho, o tio, o primo. Você não tem condição de ajudar ninguém enquanto você não estiver bem. Essa é a maior ignorância que você pode fazer, é querer ajudar alguém quando você não está bem. Isso não é egoísmo. Isso aí é quando você cuida de você, e só quando você... E cuidar, a gente fala no sentido de cuidar mesmo do seu corpo, da sua mente e também do seu dinheiro. Você só vai conseguir ajudar quando você cuidar de si mesmo.
Já dizia a aeromoça, já, né, Gabi? Coloque a mascarinha em você, aí depois você vai. Já Eu também dizia a velha adoro aeromoça. suas metáforas aí, são muito boas também. É isso Já dizia mesmo. ela já. Coloca. Sabiamente, sabiamente. Verdade, verdade. E quem que você vai Tá. ajudar se você estiver sem ar ali, já caindo pelas tabelas, você vai ajudar quem, né, Gabi? Não vai ter jeito, né? Alguém aí tem alguma pergunta? Não Verdade. sei se alguém falou alguma coisa aqui, se alguém tem uma pergunta, algum corretor ou empreendedor que esteja nos vendo. Agora é a hora, gente, de pegar a consultoria grátis aqui, viu? E aproveita que a hora é cara da menina, hein? Não é cara, não, não é cara. Tem o seu Ela vale. valor, E vai tem o aumentar, seu viu? valor, tem seu valor. A Vale partir de demais. janeiro já estaremos com reajuste. Corre então. Corre, meu filho. Corre. Isso aí É, agora, pra você ver, pode perguntar de graça. Mas, ô Gabi, se você puder acrescentar e dar aqui, aquele incremento aqui, tem alguma coisa que você vê no seu dia a dia, que são travas, que são coisas que realmente atrapalham e que, às vezes, a pessoa ela tem que dar um foco maior ali. Você falou de organização, você deu uma aula aqui pra gente hoje. Eu notei um monte de coisa. Mas você acrescentaria algo mais que você vê no seu dia a dia, que você acha que é urgente, assim? cara, eu gosto muito de falar sobre a mentalidade porque ela é a raiz de tudo, né? E o que eu mais vejo, e aí eu queria que você que está me ouvindo aí ouvisse, coloque coraçãozinhos aí no que eu vou falar, ouça com amor, não ouça como algo rude, mas se você pegar o que eu vou te falar aqui, talvez você consiga mudar alguma coisa aí na sua vida. O que eu vejo muito é vitimismo. Ai, eu faço tudo sozinho. Ai, a minha vida inteira foi muito difícil. Ai, é muito difícil. Ai, não sei o quê. Então, é sempre se colocando em uma posição de vítima. É sempre se colocando em como eu não consigo fazer por conta disso. Eu não consigo fazer por causa daquilo. Cara, vítima não realiza nada. E enquanto a gente tá na posição de vítima, é gostosinho, é quentinho, todo mundo tá ali entendendo por que sua empresa não prospera, por que você continua como corretor, ganhando a mesma comissão, vendendo os mesmos imóveizinhos ali de sempre, você tá na mesma. O Porque, ai, mercado tá porque difícil, né, Gabi? O o mercado tá mercado tá difícil, difícil. imobiliário, não entrega Ai, lead, imobiliário não entrega nossa. lead. O governo tá foda. Agora esse governo que entrou aí, não sei o quê. Cara, para de dar desculpa. Para de dar desculpa, para de colocar culpa nos outros. A gente só consegue mudar a nossa vida quando a gente assume que a culpa é nossa. Porque se a culpa é sua do que está acontecendo comigo, eu não consigo mudar. Agora, se a partir de hoje eu falo assim, não, a responsabilidade disso aqui que está acontecendo é minha. Não importa o governo que entrou, não importa a pandemia que aconteceu, eu não vou me economizar e eu vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer para conseguir o máximo que eu puder de vendas, de comissões. Então, pega para você, abraça, tome posse do seu caso e para de falar mais isso. Ai, por que isso? Cara, seja mais forte do que suas melhores desculpas. Não é fácil, a vida não é fácil e a vida não é justa. Disso nós sabemos. Você deve ter passado por um monte de perrengue aí na sua vida. Todo mundo já passou por perrengue, todo mundo já passou por desafio. Eu não gosto de falar que eu tenho problema, eu gosto de falar que eu tenho desafio. Então, se você Deu uma travadinha. Volta. Aí, agora acho que vai. voltou, Agora foi. foi? Travou, Então, travou, travou o finalzinho.
Se você está reclamando há anos do mesmo problema, você não vai para frente nunca. A gente tem que reclamar de problemas novos. Não reclamar, mas ter problemas novos na vida. Porque se está aparecendo novos desafios, significa que você está evoluindo. Você está indo para frente, já apareceu um desafio, resolve. Cara, desafio apareceu, resolve. Não fica ali reclamando o tempo inteiro. Tem gente que está há anos com problema financeiro e está reclamando. E não faz nada para melhorar. Reclamar não vai mudar essa situação. E quando você reclama, você clama, né? Clama por aquilo. Então, aquilo só vai aumentar na sua vida. Então, começa a resolver os seus problemas, os seus desafios, para que venham novos, para que você tenha novas coisas. Para de reclamar que você sempre vende o mesmo valor de imóvel, sei lá, sabe? Ah, eu tô só vendendo apartamentinho barato aqui, tô só tendo comissãozinha barata. Cara, o que você tem que fazer para você subir para o próximo nível e vender apartamento mais top, vender imóvel mais top? Em alugar um trem mais top para você ter uma comissão melhor. Enquanto você ficar reclamando disso, não vai resolver. Então, essas são as duas coisas mais, assim, importantes que eu acho que vai fazer você se mexer, tomar uma decisão e mudar a situação financeira que você se encontra hoje. Porque reclamar não adianta. Gostei muito disso que você trouxe agora, viu, Gabi? Essa coisa do vitimismo, assim, no mercado imobiliário a gente escuta muito, é justamente isso, o governo, o cliente. Tem escutado muito, mas os clientes estão difíceis, né? O cliente, né? Enquanto tem imobiliária uma do lado da outra, uma vendendo 20 imóveis, 25 imóveis no mês, a outra vendendo 2, 3. Será que é o cliente que é o problema? Será que é o né? cliente? Então, Exatamente. Vamos viver problema novo, né, Gabi? Problema velho deixa Vamos para ter trás, né? Vamos viver os novos, né? Eu tenho pavor de ficar tendo a mesma coisa ali para me resolver. Apareceu um negócio, só quero resolver para vir o próximo. Pode vir que a gente tá aí. Manda aqui no peito que a gente resolve. Ah, garota! Gabi, fala mais pra gente aí do seu trabalho assim, de mentoria. Como é que tá os seus programas aí de treinamentos? Conta pra turma aí que se interessar em aprofundar com você mais. Bom, o que eu faço é te ajudar a organizar a sua vida financeira e ter mais lucro. É isso que eu faço. E eu faço isso de algumas maneiras, em produtos diferentes. Eu tenho o curso de gestão, que eu abro turmas a cada 2, 3 meses. Por quê? São aulas gravadas, mas o meu aluno vai lá. Então, eu abro turmas de 2 em 2, 3 em 3 meses. Então, eu tenho o curso e eu tenho a consultoria. A consultoria são 3 meses de acompanhamento. E dentro desses 3 meses, eu desenho um processo, um projeto específico e personalizado para a sua empresa, para atender a sua necessidade. Então, eu vou fazer um diagnóstico com você, vou entender exatamente onde você tem problema. Às vezes o problema é vendas, às vezes o problema é custo, às vezes o problema é prospecção, às vezes o problema é despesa que está muito alta. Eu identifico o problema e crio estratégias para resolver. Então, são 3 meses que eu fico com você como se fosse sócia da sua empresa e você tem ali eu à sua disposição durante 3 meses. Atualmente são esses 3 e teremos aí nos próximos meses treinamentos para empreendedores de alto impacto e treinamentos para dentro de empresas para treinar o time. E já vi que vai botar o povo para andar no fogo, quebrar madeira. O fogo eu não sei não, viu? O fogo eu não sei não, mas quebrar madeira nós vamos quebrar madeira, vamos mexer aí com a parte sistêmica, vamos aprender a resolver conflitos, vamos aprender a atingir o máximo que você pode atingir como empreendedor. Isso aí, Gabi, vamos botar fogo nesse mundo todo aí. Eu tô querendo botar esse corretor doido aqui para poder andar no fogo. Vamos ver, vai sair esse vamos ver. Aí. Se quiser, me chama para falar de finanças com eles. Vambora, hein? Olha, hein? Vambora. E Gabi, Vambora. corretores, você
claro, corretores são empresários, pequenos empreendedores, ou até mesmo médios e grandes empreendedores. Você atende também? O corretor Com que está vendo aqui, certeza. o cara Se autônomo você, e tudo. se você vende, você é empreendedor. E se você é empreendedor, eu posso te ajudar. Então, é isso. Chama na Gabi. Tá Chama. bom. Já me segue lá que todo dia tem conteúdo genuíno lá de graça. Todo dia tem caixinha de perguntas, todo dia tem conteúdo lá gratuito, tem live também. Não faço toda sexta, assim como o João, mas geralmente a cada 2, 3 semanas tem live lá, tem muito conteúdo gratuito lá. Então segue lá que só com conteúdo gratuito eu recebo muitos depoimentos de gente que só com conteúdo gratuito conseguiu organizar as finanças. E o seu conteúdo é foda, Gabi. Tem que te dar os parabéns aqui. Muito, Obrigada. muito massa mesmo. Tenho acompanhado lá, tenho visto. E é o que você falou, assim, você entrega de graça coisas fera, assim, que dá pra já ajustar o corpo aí, pelo menos já caminhar nessa jornada aí de finanças. E bom demais. E quem quiser aprofundar, procura a Gabi, segue ela lá. Quem é seguidor da Gabi, quiser ir no meu perfil aí também, dá uma olhadinha. Falo muito para corretores, falo de vendas também, mas falo focado aqui no mercado imobiliário. Então vamos juntos. Fala, João, sucesso, meu camarada. Doglão chegou aí, bom demais. E é isso. Gabi, grande beijo no seu coração. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui, compartilhar esse conhecimento todo, conhecimento profundo, conhecimento maravilhoso. E continue espalhando essa mensagem linda aí pelo mundo. O mundo precisa de você. Muito obrigada, João. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com vocês, falar aqui com vocês, corretores, trazer um pouquinho aí de finanças, do olhar de finanças, para que vocês já tenham um mentor de vendas aí. Agora vamos aprender a gerir esse dinheiro que vocês vão vender, né? Obrigada. Mano, não adianta Beijo. vender e não controlar a grana, hein? Tem que controlar isso aí. Muito bom. É isso aí. Beijo, Valeu, bom fim de Gabi. semana para vocês. Tchau, tchau. Sucesso. Beijo. Obrigado. Valeu, Cezão. Valeu todo mundo que ficou aí. Valeu.